Livro de Gênesis, capítulo de número 5. Gênesis é o começo, é o princípio. Eu convido a igreja a que se coloque de pé. Meu irmão Adilon faz muito bem, já está de pé, aprenda com ele. Gênesis capítulo 5. Nós vamos ler, amados irmãos, a partir do versículo de número 21. Melhor, eu lerei a partir do 18, mas pregarei para a igreja do 21 ao 24. Assim diz a santa palavra de Deus. Antes que leia o texto, lembre-se bem de não ficar brincando nem no WhatsApp, nem no Facebook. Coloque o celular no modo avião, porque Deus fala na pregação. Prestou atenção? Amém? Que Deus abra então seu coração. Assim diz a palavra de Deus. Gênesis 5, a partir do versículo 18. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. A igreja comigo, versículo 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Pai, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra, Deus, tem algumas cenas que verdadeiramente nos deixam perplexos. Ó Deus, ó Pai, depois que o pecado entrou no mundo, o salário do mesmo é a morte. Mas a tua palavra nos conta, Deus, ó Pai, porque Cristo morreu e ressuscitou. Ó Pai, o Senhor permitiu que 2 servos teus, que foram salvos por Jesus, pudessem ir à tua presença sem passar pela morte. Elias e o outro Enoque. E agora, Deus, ó Pai, nesse texto, nesse cenário tão inusitado do que acontece na vida de Enoque, nós pedimos que tu venhas ao nosso encontro por meio da tua palavra e nos ajude, Deus, em dias tão difíceis nos quais vivemos, a andar contigo, a andar em fidelidade na tua presença, a andar em comunhão íntima com o Senhor, a desfrutar da jubilosa, alviçareira, efusiva alegria de caminhar em comunhão íntima com o Deus eterno. Deus, fala aos nossos corações. Pai, que o teu Espírito Santo encha a nossa vida agora, enquanto ouvimos a tua palavra, que a presença dele se manifeste de maneira graciosa, que o Cristo bendito seja exaltado e proclamado, que pessoas creiam no Senhor nesta manhã, neste culto, e que cristãos se consagrem mais a Ti, para viver uma vida piedosa e de abundante alegria, que o Senhor nos proporciona em Cristo Jesus. Fala aos nossos corações e abençoa a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Se você quer entender o significado de todas as coisas, você precisa voltar ao começo. Se você quer entender o propósito do homem na terra, por que você está nesse mundo, e qual é o significado de todas as coisas que existem, você precisa voltar para o manual de Deus, no qual ele começa todas as coisas. E o livro de Gênesis, amados irmãos, para nós que queremos entender muita coisa, é o livro dos começos. No capítulo 1, ele narra Deus criando todas as coisas. No capítulo 2, ele narra a criação do homem, da mulher e da família. No capítulo 3, amados irmãos, acontece a maior tragédia da história da humanidade. No jardim do Éden, no jardim da santidade, o homem trai a Deus, escolhe o diabo, escolhe o pecado e se aparta do Senhor. Mas nesse próprio capítulo, Deus é tão gracioso que providencia o Redentor que virá e pisará a cabeça da serpente, resgatando o seu povo. No capítulo de número 4, irmãos, já começamos a ver as tristes consequências do pecado.
Abel, amados irmãos, quer cultuar a Deus à sua própria maneira e oferece a Deus frutos da terra. E quando Deus cobriu os pais dele, Adão e Eva, com pele de animais, aqueles animais foram sacrificados recebendo a ira do pecado de Adão e de Eva. Estava claro que agora o culto exige sacrifício. Mas Caim é muito cabeça dura, é pecador e quer fazer as coisas do seu jeito, e leva frutos da terra a Deus e é rejeitado. Abel, seu irmão mais novo, oferece um sacrifício ao Senhor e é aceito no culto a Deus. Caim, muito invejoso, mata seu irmão, confronta a Deus. E no capítulo 4 nós vemos então surgindo, amados irmãos, a linhagem dos ímpios, a linhagem dos incrédulos. Os filhos de Caim são aqueles que rejeitaram a Deus, rejeitaram a fé no Senhor, rejeitaram a sua palavra e vivem nesse mundo para si mesmos, para glorificar a própria carne, para satisfazer os seus próprios prazeres, e caminham em direção ao inferno e à ira eterna de Deus. Quando nós pensávamos que estava tudo acabado, Deus é tão maravilhoso e Ele mostra que há uma linhagem dos filhos de Deus. Deus deu a Adão e a Eva, quando eles tinham 130 anos de idade, um filho chamado Sete. E na linhagem de Sete começa a geração dos filhos de Deus. O texto diz que Sete teve um filho chamado Enos, e quando ele teve Enos, o nome de Deus começou a ser invocado. E o nosso capítulo 5 então, irmãos, no qual chegamos agora, narra a geração dos crentes, a geração daqueles que invocam a Deus, a geração daqueles que servem ao Senhor. O capítulo 5 está falando da sua própria família, a geração daqueles que amam a Deus, que vivem para a glória de Deus e servem a Deus. E na genealogia dos filhos de Deus é muito interessante perceber que há um padrão, amados irmãos. O texto nos diz que aqueles homens nascem, vivem um tempo, depois contraem matrimônio e têm o filho primogênito. E depois que eles têm o filho primogênito, então, diz o texto quantos anos eles viveram, e eles têm geralmente filhos e filhas. E depois então, quando eles chegam numa idade ápice, os primeiros deles vivem mais de 900 anos, então eles morrem. E você vai seguindo esse padrão, amados irmãos. Eles nascem, crescem, casam-se, têm filho primogênito, vivem mais um tempo, têm filhos e filhas e morrem. Isso acontece 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Mas quando chega no 7º depois de Adão, algo diferente acontece. O texto nos diz que Enoque andou com Deus. É impressionante que é a geração dos crentes. Mas se você perceber no versículo 22 e no versículo 24, alguém no meio dos crentes andou mais com Deus do que os próprios outros crentes. O texto repete 2 vezes para enfatizar a ideia que no meio do povo de Deus existem alguns que têm mais proximidade com Deus, que têm intimidade com Deus, que buscam a presença de Deus. Esse homem, amados irmãos, que andou com Deus é Enoque, filho de Jared, o 7º depois de Adão. E o texto usa 2 vezes a expressão andou e andou. E esse verbo no hebraico tem algumas nuances que eu vou abordar durante o sermão, mas uma das características dele, amados irmãos, é que esse andar de Enoque com Deus não foi um andar displicente, não foi um andar depressivo, não foi um andar amuado. A característica desse verbo no hebraico, amados irmãos, é que a vida de Enoque era uma vida que explodia literalmente de alegria. Era uma vida de plenitude. Andar com Deus significa viver na mais intensa alegria. E andar com Deus, amados irmãos, é a maior de todas as alegrias. É por isso que ao olhar para a vida de Enoque, dos versículos 21 ao 24, o Senhor nos revela no texto a alegria de andar com Deus. E eu não sei se você tem vivido uma vida triste. Eu não sei se você, no meio dos crentes, tem vivido uma vida de depressão. Eu não sei se a dor tem assolado a sua alma. E você muitas vezes não entende o significado da existência. Mas eu afirmo a você que muitas vezes você tem vivido triste e deprimido, porque você não tem com o Senhor o relacionamento que deveria ter. E nessa manhã o Senhor me manda dizer que quer encher a sua vida de plena alegria, porque andar com Deus é a maior de todas as alegrias. Deus quer encher a sua vida da alegria da comunhão com o Senhor, e por isso Ele nos apresenta a alegria de andar com Deus.
E em primeiro lugar, o texto da palavra nos diz que a alegria de andar com Deus é a alegria da intimidade. A alegria de andar com Deus é a alegria da intimidade. Preste atenção comigo, o versículo 22 diz que andou Enoque com Deus. Depois o versículo 24 diz, andou Enoque com Deus. Meus irmãos e irmãs, esse verbo andar com Deus, o hebraico é muito diferente da nossa língua. E ele está num paradigma no hebraico chamado hitpael. O que significa isso? Significa muita coisa que eu não vou ter como explicar hoje. Mas uma coisa muito importante que você tem como aprender é que o hitpael é a voz, é o verbo que expressa a voz reflexiva do hebraico. Então, quando o texto diz aqui que andou Enoque com Deus duas vezes, sabe o que o texto está dizendo? Que andou Enoque intensamente com Deus, mas que Deus também andou intensamente com ele. Então, duas vezes o texto está dizendo, andou Deus efusivamente com Enoque, Deus andou alegremente com seu filho Enoque, e andou Enoque com seu Deus alegremente, andou Enoque com Deus cheio de alegria. O texto está nos dizendo, amados irmãos, que a alegria de andar com Deus, que é a maior de todas as alegrias, é a alegria da intimidade. Enoque, amados irmãos, resolveu buscar a Deus. E é impressionante que o texto nos conta no versículo de número 21, que Enoque viveu 65 anos. Quando o pessoal, irmãos, vive 900 anos, imagina Isaías, se você vivesse 900 anos. O camarada que vive 900 anos, se ele tem 65, o que ele é? Um garotão, um adolescente, não tem nem cabelo branco, o cabelo nem caiu como o meu ainda, Enoque era um garotão de 65 anos. Você queria ter vivido naquela época, né? Fala sério, Então está aqui Enoque, garotão de 65 anos, casou-se, foi pai. Enoque vivia a vida normalmente como todos os outros crentes. Eu não sei o que aconteceu na vida de Enoque. Eu não sei se foi o nascimento de Metusalém, seu filho, que foi o homem que mais viveu na terra, 969 anos. Mas algo aconteceu na vida de Enoque. Talvez a perplexidade pela chegada daquele menino, que Enoque resolveu buscar a Deus de maneira mais séria. Quando ele tinha 65 anos de idade, andou Enoque com Deus. Enoque começou a caminhar com o Senhor, amados irmãos, com 65 anos de idade. E ele então orava ao seu Deus, ouvia o seu Deus falar com ele, obedecia a palavra do seu Deus e era cheio da presença do seu Deus. E o seu Deus tinha alegria de andar com ele, e o abençoava em todos os seus caminhos, e o conduzia em todos os seus passos, porque havia uma alegria mútua, havia uma alegria de cumplicidade entre Deus e Enoque, porque eram grandes amigos e tinham intimidade um com o outro. E a gente aprende então, amados irmãos, que a alegria de andar com Deus é a alegria da intimidade. E estudando esse texto, irmãos, eu fiquei perplexo com algumas coisas. Quando Enoque nasceu, Adão ainda está vivo. Ele tem 592 anos de idade. E então, até Enoque chegar aos 65, soma aí para mim 592 mais 65, dá 657, não é verdade? Então, quando Adão tem 657 anos, Enoque, amados irmãos, começou a ter um relacionamento exponencial com Deus. Adão, pasme comigo, tem 652 anos, Enoque tem 10% da vida de Adão, 65 anos. Agora pasme comigo em algo aqui. Adão estava dentro do jardim e não tinha pecado, e andava com Deus. Deus descia e tomava forma de homem e caminhava com ele no fim da tarde todos os dias. E agora o mundo é pecador, as coisas são complicadas fora do jardim. Adão viu a vida de Enoque, mais de 250 anos andando com Deus fora do jardim. Como é que será que ficou a cabeça de Adão, que não conseguiu andar com Deus dentro do jardim, vendo Enoque, o seu sétimo descendente, andando com Deus em grande intimidade, fora do jardim, no mundo pecador? Eu não posso afirmar, mas tenho minhas suposições. Eu acho que Adão deve ter ficado triste por causa do seu pecado. Mas eu acho que a alegria de Adão foi muito maior. Sabe por quê? Porque quando fala da genealogia dos ímpios, o texto começa com Caim.
Mas quando nesse capítulo fala da genealogia dos crentes, o texto começa com Adão. Adão era crente. Adão foi o primeiro dos pecadores, mas nós veremos Adão nos céus. E quando o texto em Lucas fala da genealogia de Jesus, o texto diz: Adão era filho de Deus. Então quando Adão vê o seu descendente, eu suponho, irmãos, que quando ele viu Enoque andando com Deus em grande intimidade fora do jardim, ele disse: obrigado, Pai, porque nem tudo está acabado. A graça do Senhor ainda se manifesta nesse mundo. A alegria de andar com Deus, irmão. Não importa se você está no mundo pecador, não importa se você está numa cidade caída, não importa se você está no maior lugar de depravação da terra. Se você anda com Deus, você pode ter intimidade com Deus. Você pode ter, o Ritpael significa essa alegria efusiva, essa alegria alvissareira, essa alegria incomparável, essa alegria incontida, de ter comunhão íntima com Deus eterno, e do Deus eterno ter comunhão íntima com você. Pastor, como é que é isso? Como é que eu vivo isso hoje? Eu acho que Jesus explica bem para nós, quando ele diz lá em João 10, esse relacionamento, ele diz: as minhas ovelhas, preste atenção, se você é ovelha de Jesus, fala assim, ó, bé, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A intimidade começa com ouvir a palavra de Deus. Eu as conheço. O verbo grego é um hebraísmo, significa eu tenho um amor intenso e íntimo por elas. Eu me relaciono com elas. Elas me seguem, ele diz. Então as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as amo intimamente. Elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, ele diz. Jamais perecerão. Então, se você é ovelha de Jesus, você tem vida eterna, você tem relacionamento íntimo com Ele, você ouve a palavra dEle, você segue os seus passos, você o ama. E Ele diz o seguinte: jamais perecerão, porque aquilo que meu Pai me dá é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então você pode ter intimidade com Deus hoje fora do jardim, porque Cristo morreu por você. Enoque teve intimidade porque Cristo morreria por ele. Então fora do jardim você pode ouvir a voz de Deus, buscar o Senhor em oração, ter comunhão íntima com Ele, ser cheio do Espírito Santo. Você pode obedecer a palavra, pode ter convicção de vida eterna e pode ter a plena certeza de que o Senhor diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Andar com Deus é a maior de todas as alegrias, e a alegria de andar com Deus é a alegria da intimidade, amados irmãos e irmãs. Certa feita, amados irmãos, eu li no livro uma citação de Lutero, com a qual estou plenamente de acordo. Lutero dizia que, espiritualmente falando, você sempre anda acompanhado. Não há neutralidade no mundo espiritual. Há alguns que acham: não, eu não ando com Deus, mas não ando com Satanás. Mas o ensinamento bíblico, Lutero estava certo. Ou você anda com Deus, ou você anda com o diabo. Talvez você não perceba, mas se você não anda com Deus, você está andando com o diabo. E Lutero diz mais: ou você é filho querido, amigo íntimo de Deus, ou você é um cavalo do diabo, no qual ele cavalga. Eu quero perguntar para você nessa manhã: você é amigo de Deus, filhinho amado de Deus, tem intimidade com Deus, ou você é a montaria do cão? Cavalo do diabo. Quem é você? Eu quero dizer para você que se você creu em Cristo Jesus e se arrependeu dos seus pecados, então você pode buscar a Deus em oração, você pode ler a Escritura, ouvir sermão como está fazendo hoje, e sair daqui para viver, para adorar a Deus, pedindo ao Senhor que enche o teu coração do Espírito Santo, e Ele o fará, e você viverá em glória ainda nesse mundo de pecado, porque tem a presença do Deus eterno no seu coração, e terá intimidade com Deus, como Enoque teve, ainda no mundo terrível de pecado. Eu quero perguntar para você, meu irmão, você lê a sua Bíblia? Você faz oração? A presença do Senhor é real na sua vida? Você tem visto o Senhor responder o seu clamor?
Você tem derramado as suas lágrimas na presença de Jesus? Você tem experimentado as respostas do Senhor na sua vida? Você, ainda que tudo esteja complicado, ainda que haja problemas de relacionamento ao seu redor, ainda que faltem recursos financeiros, ainda que o país esteja em crise, é possível que você esteja dominado por uma alegria efusiva, jubilosa, alvissareira, incomparável e doce, porque quem anda com Deus tem a maior de todas as alegrias. A partir de hoje, irmão, faça um sério compromisso com o Senhor. Separe tempo do seu dia, dizendo: eu quero conhecer o meu Senhor, que deu a vida na cruz por mim. E você então, talvez de manhã, se for o seu melhor horário, ou no horário do almoço, ou quando chegar em casa à tarde, você vai parar tudo. Você vai ler a sua Bíblia, você vai cantar que nem o coral: grande é o nosso Deus. Vai cantar para o Senhor. Não importa a sua afinação, Deus vê o coração. Você vai derramar sua alma diante do Senhor, e você vai saber que vive com Deus que te amou, que deu Cristo na cruz por você, e você vai experimentar real alegria e verdadeira felicidade, porque quem anda com Deus tem a maior de todas as alegrias. A alegria de andar com Deus é a alegria da intimidade. Você é como Enoque? Poderíamos dizer que no meio da unida, Daniel andou com Deus, Paulo Sérgio andou com Deus, Edson andou com Deus, Lília anda com Deus. Se pode dizer isso de nós, irmãos? Que de cada um de nós se diga: os crentes da unida andaram com Deus e viveram grande alegria por serem cheios da presença de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus enche o seu coração de alegria. Mas a alegria de andar com Deus, além de ser a alegria da intimidade, amados irmãos, a alegria de andar com Deus é alegria para ocupados. A alegria de andar com Deus é alegria para ocupados. Talvez eu estou pregando essa manhã e talvez você esteja me dizendo: reverendo, tudo bem, o senhor está falando tudo isso, mas eu tenho que levantar, reverendo, 5 horas da manhã para chegar no trabalho, e a situação é complicada, e eu chego em casa à noite, e lá no trabalho é tudo cheio, eu sou muito ocupado, reverendo, o senhor vai me desculpar, qualquer outro pode andar com Deus, mas Deus tem que me tolerando aí, eu faço aquela oração no almoço: faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. E não importa mais, não dá para fazer mais durante o dia. Como diz aquele programa que você gosta de assistir depois do almoço, há mais de 20 anos, muito intelectual o programa, né? Não me venha com churumelas. Faz favor, meu irmão. Andar com Deus é para gente ocupada. Olhe para o texto. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Quem não tem filho não sabe de muita coisa. Quando eu casei com Cleusa, eu falei assim: Cleusa, quero 6. Ela falou: 4. Nós vamos negociar. Nasceu Davi, ela falou: quero 3. Eu falei: 4. Nasceu Isabelle, eu virei para ela: 2. Ela falou: 2. Deus mandou a Dani depois, era 3. Mas, irmão, filho é bênção, mas é um grande desafio. Exige a nossa força, a nossa inteligência. Eles são os discípulos que o Senhor nos confiou. Agora pasme comigo. Enoque tinha Metusalém, mas o texto diz que ele teve filhos e filhas. Se você olhar para filhos e filhas, ele teve no mínimo 2 filhos e 2 filhas. Então, com Metusalém são 5. Mas o plural hebraico, eu vi um hebraísta defender isso aqui, ele tem um final de multiplicação. Então, quando o plural hebraico é usado com o Hashamayim, né, o Ain lá no final, ele tem uma ideia multiplicadora. Então, a tese de alguns hebraístas é o seguinte: é que Enoque tinha 4 filhos, mais 4 filhos e mais 4 filhas, e Metusalém. Então, Enoque teve provavelmente 9 filhos. Vem falar para mim que você é mais ocupado que uma pessoa que tem 9 filhos? Faz favor,
Dá licença, meu. Ter 3 filhos é um grande desafio. Imagina um camarada ter 9. Menino chora de madrugada, estou com dor de barriga, não sei o que. Enoque orava. Eu não sei se ele levava lá nos hospitais das clínicas daquela região onde ele vivia. Tinha que acordar de madrugada e dar remédio. Menino está com dor de cabeça. Menino tem que estudar para a prova. Meu irmão está brigando com o outro. Você tem que sentar, apartar, ler a Bíblia, orar, cuidar um do outro. Tem que ensinar o filho a andar com Deus. Enoque tinha pelo menos, irmãos, 9 filhos. Provavelmente, pelo menos 5, talvez 9. Mas se não bastasse esse homem, imagine criar 9 crianças, meu irmão. Além disso, ele tem uma profissão. Pastor, o que Enoque faz? Você acha que Enoque é um desempregado? Não, pastor, Enoque vive na bolsa. Ele investiu na bolsa e está ganhando tá. Não tinha bolsa, irmão, já era. Enoque vive de renda, das vacas do pai dele. Enoque era pastor, irmãos. Enoque era pregador. Lá em Judas 14 e 15, está lá o sermão de Enoque. Sermão de Enoque, irmãos, era pancada. Se você acha que o meu sermão era duro, ai de você ouvir o sermão de Enoque. A Bíblia diz lá que ele falou que Deus vem em suas miríades para punir os ímpios por causa das suas obras ímpias, com as quais eles estão atuando impiamente. Enoque, amado irmão, o sermão dele é para quebrar toda a impiedade, dizendo que Deus vem julgar o pecador que não leva Deus a sério e que anda longe da presença do Senhor. Enoque foi, amados irmãos, um pregador abençoado. Enoque era profeta, era alguém que trazia a palavra de Deus para a sua geração, era alguém que chamava o povo para voltar para Deus, para ouvir a palavra de Deus e para fazer toda a diferença. Além de cuidar de filhos e filhas, Enoque tinha a difícil e desafiadora missão de representar Deus no meio do povo e pregar a palavra de Deus para o povo que conhecia o próprio Deus. Enoque era um homem tremendamente ocupado. Mas mesmo sendo um homem tão ocupado, Enoque andou com Deus. Eu oro pelas mamãezinhas da igreja, né? Fico vendo minha irmã com um bebê pequeno ali. Bebê chora de noite, tem que dar leite, tem dia que você tem sono, né? Esses dias minha esposa estava explicando para os meninos lá em casa como cansa, como o corpo da mulher muda quando nasce filho, como exige todas as energias, mas ainda assim preste atenção. Até por causa disso, mamãe, você deveria priorizar o andar com Deus. Porque se você não andar com Deus, você não vai conseguir ser a mãe que você precisa ser. Se você não andar com Deus, seu filhinho, sua filhinha, não vai ver você uma pessoa cheia do Espírito Santo. E aí você pode trazer seu filho à igreja, mas se você só grita dentro de casa, só chuta as portas, só fala palavrão, esse filho vai falar, não tem nada a ver ir para a igreja, porque meu pai e minha mãe vêm para a igreja, isso não faz diferença nenhuma na vida deles. É por isso então que se você é alguém ocupado, você precisa andar com Deus, você precisa priorizar Deus, você precisa separar tempo para ler a palavra de Deus, você tem que ouvir pregação da palavra de Deus, você tem que ter comunhão íntima com Deus em oração, para vencer o pecado, para vencer o diabo, você precisa andar com Deus e guardar a palavra de Deus no seu coração. Andar com Deus é para gente ocupada. Se você é ocupado, vive na maior metrópole deste país e trabalha o dia inteiro, preste atenção, receita, andar com Deus é para você. Enoque era ocupado igual você e andou com Deus em grande intimidade, em efusiva alegria, em grande bênção. Irmãos, um dos grandes personagens da história da igreja que eu admiro é Lutero. A influência dele é tão grande que no culto nós cantamos com o coro masculino, um coral dele hoje, e já passaram, um cântico dele, e já passaram mais de 500 anos. E Lutero, irmãos, depois que casou, tem uma vida impressionante. Pasme comigo. Lutero era um tremendo pregador, um dos maiores da história da igreja. Para pregar bem, você tem que gastar tempo estudando, você tem que fazer exegese, você tem que achar algumas coisas que na leitura superficial do texto a gente não acha. Então Lutero tinha que estudar. Lutero gastava bastante tempo pregando a palavra de Deus na igreja de Wittenberg e nas igrejas da região. Mas se não bastasse, Lutero era professor de teologia. Então ele tinha que gastar tempo estudando e ensinando. O professor trabalha muito. Todos nós sabemos como o professor deveria ser muito mais valorizado do que é. Mas Lutero também, irmãos, era músico. Lutero compunha, amados irmãos, canções.
Lutero se reunia com as crianças da igreja e cantava para elas, e ensinava as crianças a louvarem a Deus. Então ele tinha que investir tempo, seu brilhantismo e sua capacidade para compor, para tocar, para ser uma grande bênção. Mas se não bastasse tudo isso, amados irmãos, Lutero também, amados irmãos, era um escritor. Lutero escreveu livros preciosos. E aqui na igreja nós temos alguns escritores. Se aproxime para falar com qualquer um deles, se foi fácil escrever. Pergunte para o doutor Marcelo se foi fácil escrever um livro. Pergunte para aqueles que são articulistas de outros livros se foi fácil escrever. Quanto tempo eles gastaram para escrever direitinho? Irmão, escrever é um grande parto. Essa é a grande verdade. Lutero era escritor. E se não bastasse tudo isso, então pregador, exegeta, teólogo, professor, músico, escritor, pastor, Lutero também era marido. E Catarina tinha uma personalidade abençoadíssima. Louvado seja Deus, hein? Era bom para Lutero andar em humildade. Lutero teve vários meninos, tinha muitos filhos. Lutero ganhou da cidade para morar o lugar que era o antigo mosteiro. Então a casa dele, amado irmão, era para hospedar gente necessitada e até para ter renda também. E Dona Catarina tinha que fazer algumas coisas no fundo da casa para a família ter melhor condição de viver, amados amigos e irmãos. E Lutero então tinha que reunir os meninos à mesa. Tem até um livro que está no português agora, foi escrito, traduzido pela editora Monergismo, chamado Conversas à Mesa, que são as table talk de Lutero. Lutero todo dia, no fim do dia, sentava à mesa com os meninos, com os hóspedes da casa, com os amigos que vinham, tocava violão, cantava e conversava sobre teologia. E tem esse livro, Conversas à Mesa de Lutero, indico para você, muito precioso. Agora preste atenção, esse homem que fazia tudo isso, orava 1 hora todos os dias. Está ouvindo o que eu estou falando? Vou falar com o megafone aqui, ó. Lutero orava 1 hora todos os dias. Agora vocês conseguiram escutar, eu acho. 1 hora. Quando ele tinha algum problema ou uma grande dificuldade, sabe o que ele fazia? Enquanto ele morava lá no seminário, ele falava: Melancton, me acorda mais cedo. Depois que ele casou com Catarina, o negócio é o seguinte: amanhã vai ter uma grande bomba para resolver. Me acorda mais cedo, eu tenho que orar 1 hora a mais. Quando o dia dele complicava, ele orava 2 horas todos os dias. Andar com Deus é para gente ocupada. Só desocupado que não anda com Deus. Porque se você, de fato, é ocupado e tem que realizar todas as metas que tem que cumprir, que são impossíveis para você, você tem que investir tempo na presença de Deus, para ser o melhor pai, para ser o melhor marido, para ser o melhor profissional, para abençoar o contexto que Deus te colocou, para fazer discípulos, para ganhar almas, para pregar a palavra com unção, com autoridade, para abençoar vidas. Você precisa desesperadamente de andar com Deus. Então, se você é muito ocupado, o segredo para o sucesso é separar tempo para andar com Deus. Lá em Concepción, irmãos, quando fui pregar, conheci um presbítero que era irmão dos meus presbíteros em Santiago, o presbítero Daniel Contesse. O pai dele tinha sido presbítero da Igreja Central de Santiago, a igreja que equivale à nossa lá no Chile. O reverendo Daniel Contesse. O Daniel Contesse filho era presbítero lá em Concepción, um exímio teólogo. E eu comendo na casa dele, tinha pregado sobre intimidade com Deus na igreja. Ele virou para mim e falou: reverendo, sabe como é que eu resolvi esse negócio da intimidade com Deus? Eu tinha grande dificuldade de separar tempo para orar e ler a Bíblia. Mas o que eu mais gosto de fazer, pastor, no dia é tomar café da manhã. Quando eu vejo aqueles ovos na mesa, aqueles pães, aquele presunto, aqueles queijos, minha alma chega assim, jubila. Eu fiz um voto a Deus que eu nunca mais ia tomar café da manhã se eu não tivesse orado e lido a minha Bíblia. Pastor, faz mais de 30 anos que eu nunca fiquei um dia sequer sem ler a Bíblia e buscar a presença de Deus. Como é que você pode buscar a presença de Deus? Você é o Senhor da sua agenda, é o servo do Senhor Jesus na sua agenda. Então, meu irmão, tome uma decisão séria hoje. Diga assim: parei, já era, chega de ser só religioso. A partir de hoje, eu vou andar com Deus.
Tome essa decisão e peça graça ao Senhor. E priorize o Senhor na sua vida. Que você experimente, cada dia mais e mais, a alegria de andar com Deus. Amém, meu irmão? Que o Senhor enche essa igreja de alegria, para a glória e honra do nome de Jesus. Você tem experimentado a alegria de quem anda com Deus? A alegria de andar com Deus é a alegria da intimidade. A alegria de andar com Deus, querida irmã, é a alegria para ocupados. Mas a alegria de andar com Deus é a alegria perseverante. A alegria de andar com Deus é a alegria perseverante. Olhe para o texto comigo. Versículo de número 22. Eu lerei. A igreja lerá o 23 e o 24. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. Vocês o 23 e o 24. Já pensou, Mateus? Você anda com Deus um dia, 2, 10, 20. Mas tem um dia que aparece algo para você fazer, que você tem que levantar cedo, e você não ora, não lê a Bíblia, de repente parou. E aí no outro dia não ora, não lê a Bíblia, não ora, não lê a Bíblia, esqueceu. E teve momentos gloriosos, mas esfriou. Aí depois tem que começar de novo. A Bíblia fala algo de Enoque. Quando ele é aquele garotão de 65 anos, ele começou a andar com Deus. E andou um dia, andou 2, andou 3, andou 10, andou 30, 60, 90, 120, 365. E continuou, e continuou, e continuou, e continuou, e continuou, e andou com Deus ininterruptamente durante 300 anos. Enoque foi perseverante. Ele entendeu que Deus era o maior amor da sua vida. Ele entendeu que não existiria nada que trouxesse maior alegria para o seu coração. Ele entendeu que ele não poderia ter outra satisfação maior do que ter comunhão com o Senhor. Ele entendeu que a prioridade da sua vida era conhecer a Deus, era ser cheio de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus e resplandecer a glória de Deus. Isso demandava então que durante todos os dias da sua vida ele andasse com Deus. 300 anos com o Senhor. Que bênção maravilhosa. 300 anos com Jesus. Ele andou ininterruptamente. Quando ele completou 365 anos, ele estava andando com Deus. E talvez ele saiu de casa e despediu da mulher: mulher, estou indo ali. Eu não sei se ele foi na padaria comprar um pão, né? Eu não sei se ele foi encomendar a ovelha do almoço de sábado seguinte ou de domingo que vem. Né? Eu não sei se ele foi pregar para um povo reunido lá na periferia da cidade. Mas eu sei que Enoque saiu naquele dia. E aí o pessoal estava vendo andando Enoque andar na rua. Né? E de repente Enoque estava andando na rua e pum, Enoque sumiu, irmãos. Desapareceu. Diz o texto. Nosso texto diz que andou Enoque com Deus e já não era. Deus levou Enoque embora, irmãos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu fico comovido com esse texto. Eu falei: oh Deus, me dá essa comunhão com o Senhor. Para andar tanto com Deus, andar tanto com Deus, andar tanto com Deus, que um dia Deus fala: acabou, meu filho, vem para cá, ande comigo. Eu quero te levar. Enoque não morreu, irmãos. Enoque foi levado para a glória de uma vez só. Só, amados irmãos, experimenta momentos de glória nessa terra aqueles que levam a sério a vida com Deus, aqueles que caminham com Deus um dia, 2, 10, 20, 30, 365 anos, 2, 10, 50, 100, 300 anos. Enoque perseverou com Deus. E aquela relação estava tão boa que Deus falou: Enoque, está na hora de ir embora. Irmãos, Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6 diz o seguinte: que pela fé, presta atenção como Enoque foi trasladado. Pela fé, Enoque foi trasladado, diz esse texto, porque obteve testemunho de agradar a Deus. E o versículo 6 diz: ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Só pode, amado irmão, ter fé que agrada a Deus e receber então o presente da salvação, que é resposta à fé, que é dom de Deus, e receber os galardões de Deus. Só pode ter fé para buscar a Deus como Enoque teve, e agradar a Deus buscando a Deus. Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que crê que Jesus morreu na cruz para pagar os seus pecados. Irmãos, Enoque olhou milhares de anos para frente. Ele soube da promessa que Deus fez a Eva, que o Senhor mandaria um descendente na família de Eva, que a serpente morderia o seu calcanhar, simbolizando a morte de Jesus, mas que esse filho do homem pisaria de uma vez por todas na cabeça da serpente, derrotando o diabo na cruz, pagando o preço de nossos pecados, dando salvação e vida eterna para todo aquele que nele crê. O texto diz em Hebreus que Enoque creu nessa promessa e recebeu perdão e recebeu alegria. Enoque olhou para Jesus no futuro. Irmãos, Enoque foi salvo, Enoque foi perdoado. Enoque, irmão, sem ter a revelação completa como você tem, conheceu o Senhor, foi salvo por Ele e andou com Deus perseverantemente sem falhar, e foi levado para a glória. Alguns anos atrás, irmãos, 2008, eu vi Stuart Olyott pregando sobre a vida de Enoque. Stuart Olyott para mim é um dos melhores pregadores, pelo menos naquela época. Ele está cada dia mais velhinho, mas um grande pregador. Ele é do país de Gales, nascido no Paquistão, filho de missionários. E Olyott contou a história de uma menininha que ouviu um sermão sobre a vida de Enoque. E aquela menininha resolveu escrever uma carta para Deus e para a igreja contando o que aconteceu com Enoque. E ela escreveu: Enoque era um servo de Deus. Ela escreveu na cartinha dele. Ele ia para a igreja, a mamãe dele levou ele para a igreja quando pequeno. Ele ouviu as histórias da Bíblia igual eu ouço. Ele casou, teve um filho. Ele cria no Senhor, mas resolveu buscar mais intimamente a Deus. E Enoque então tomava café da manhã com Deus, Enoque almoçava com Deus, tomava o lanche da tarde com Deus e jantava com Deus. Enoque ia trabalhar com Deus, voltava para casa com Deus, e até na hora de dormir estava com Deus. E aí Enoque andou com Deus 1 ano, 2, 10, 50, 100, 300. E houve um dia de manhã que Enoque saiu de casa, e o Senhor encontrou ele na porta e falou: Enoque, vamos caminhar. E Enoque: vamos, Senhor, o prazer da minha vida é andar com o Senhor. E Enoque saiu e andou com Deus, e andou, e andaram, e andaram, e andaram, dezenas, centenas de quilômetros. Eles andaram muito demais. E aí Deus virou para Enoque e falou: Enoque, hoje nós andamos muito. Nós estamos muito longe da sua casa, Enoque. Vai ser complicado para você voltar. Vamos fazer o seguinte, Enoque, nós estamos mais perto da minha. Por que você não vem logo e fica logo comigo? É meu prazer andar com você e você tem prazer em mim? Vamos comigo, Enoque. E Enoque então falou: Senhor, vai ser um prazer morar na sua casa. E Enoque mudou para a casa de Deus. E Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém, meus irmãos. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero fazer um desafio à nossa amada igreja. Vamos emendar na nossa vida o que está errado. Talvez o que está atrapalhando a ação de Deus na nossa vida, amado irmão, é o pecado que muitas vezes nós estamos passando a mão na cabeça, ou nos contentamos a viver de uma maneira errada. Preste atenção, meu irmão, Jesus não fez muitos milagres em Zebulon e Neftali por causa da dureza do coração deles. Se nós mantivermos os nossos corações duros, o Senhor não quererá agir em nosso meio. Então, em nome de Jesus, irmão, olhe para a sua vida e peça perdão ao Senhor por aquilo que você tem feito de errado. Cristo deu a vida na cruz por você. Se arrependa e peça: Senhor, transforme a minha vida. E transformando o Senhor a sua vida, então você vai ficar apaixonado por Deus e o buscará em oração. E nós, como igreja, andaremos com Deus ainda mais, e veremos coisas gloriosas em nosso meio, que só podem ver aqueles que buscam o Senhor, que têm comunhão com Ele, que têm um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Que você emende a sua vida, amém, meu irmão? Que você conserte a sua vida, mulher de Deus. Que você entenda que vida cristã não é brincadeira.
Não é só o ritual de seguir uma bela liturgia histórica no domingo e sair daquele portão e viver como se Deus não existisse. Andar com Deus influencia todos os aspectos da sua vida. Andar com Deus influencia na maneira que você trata sua esposa. Andar com Deus influencia na maneira como você cria seus filhos. Andar com Deus influencia no seu trabalho. Andar com Deus influencia até na maneira que você vota, meu irmão. Andar com Deus influencia tudo na nossa vida. Porque quando nós andamos com Deus, nós não andamos segundo os preceitos da carne, mas transformados por Jesus, somos cheios da palavra do Senhor. Que você persevere no andar com Deus, amém, meu irmão? Busque a Deus, invista tempo. E outra coisa, irmão, venha para a igreja buscar a Deus. Vou contar um testemunho para você. Tem dia que no final de semana, irmãos, depois de ter tanto trabalhado, minha esposinha já presenciou isso. Eu vim para o culto aqui de quinta-feira. Teve um dia que ela veio para cá, os meninos tendo aula de música, ela sentou no gabinete comigo ali, e eu estava assim, com o corpo todo doendo. Eu falei: Cleusa, como é que eu vou pregar agora? Eu não tenho condição de pregar. E ela ora comigo, irmãos, e eu vou e prego, e o Espírito Santo toma conta, e eu saio assim, no 220. Parece que levei um choque, botei o dedo na tomada, prego a palavra com fidelidade, saio reanimado. Tem dia que a gente está cansado para vir, mas venha. A gente prega a palavra. Eu digo para o pessoal da quinta-feira, um grupo pequenininho, eu falo: irmãos, este culto aqui é o desfibrilador para o resto da semana. É como se Deus fizesse assim comigo, pum! E eu ressuscitasse. Vambora. O sábado de manhã a mesma coisa. Esse mês eu fiquei muito triste, porque eu tive alegre no Senhor, mas triste por não estar aqui. Que eu tive programação 3 sábados seguidos. Eu nunca tinha ficado 3 sábados sem vir na reunião de oração. Ontem eu estava jubiloso. Cheguei em casa sexta-noite, levantei 6 da manhã, estava tudo doendo, irmãos. Eu falei: Senhor, mas vai comigo. Irmãos, quando eu cheguei nesse culto, orei com meus presbíteros ali, com o irmão querido ali atrás. Fui para a reunião do conselho, pisando nas nuvens. Buscar a Deus é bom demais, irmão. Faz toda a diferença na sua vida. E o Senhor não tem que dar isso só para mim, não. Ele quer dar para você. E isso acontece lá na sua casa sozinho, mas você precisa, receber o combustível da comunhão do povo de Deus. Então comece a levar Deus a sério. Larga, muitas vezes, essa novela à toa que você fica assistindo na quinta-feira, que não traz nada para a sua vida. Venha para a igreja orar. Vai ser melhor para você. Sábado de manhã: pastor, tem dó, eu não durmo nem um dia, o único dia que eu durmo é sábado. Eu sei que é sofrido, irmão, não é fácil não. Mas se você conseguir, fala: Senhor, pelo menos um sábado no mês eu quero estar lá orando com o povo de Deus. Irmão, vai fazer toda a diferença na sua vida. Busque a Deus. Que Deus nos ajude a perseverar em comunhão com Ele, amém, meus irmãos? Para que nós experimentemos a maior dessas alegrias. Pastor, como é que eu experimento essa alegria de andar com Deus, que é a maior de todas as alegrias? Jesus disse em João 10:10: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus morreu na cruz. Se você crê nele, você é salvo. E agora você foi perdoado. E agora, você, quando fecha os seus olhos, ou até de olhos abertos, quando ora, a Bíblia diz que você está numa cena impressionante. Você está na sala do trono. Paulo diz lá em Efésios que todos nós que cremos em Jesus já estamos assentados nas regiões celestiais. Então lá na sala do trono tem sua cadeira, e você já está sentado lá, é isso que Paulo disse. Então quando você está orando, você está na sala do trono, e aí você vê aquele trono alto e sublime que Isaías viu, onde o Deus Altíssimo está sentado nele, aquele que é santo, 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 que toda a terra está cheia da sua glória, o Todo-Poderoso Senhor está sentado. E de repente, então, naquela sala de audiências gloriosa, incomparável, você nunca viu um lugar tão bonito e tão glorioso como aquele. A decoração é a melhor, não há arquitetura como aquele lugar. E de repente, então, você se levanta da sua cadeira e vira para a maior das autoridades do universo e diz a ela: meritíssimo dos meritíssimos, excelentíssimo, alto existente, incomparável, glorioso, todo-poderoso Deus, que deu Cristo na cruz por mim, e a quem eu chamo de Pai. E aí você vira: Pai, muito obrigado por dar Jesus na cruz por mim. Pai, eu quero contar para o Senhor que lá no trabalho está complicado. Eu tenho sido assediado, Senhor, não está fácil. Pai, eu quero contar para o Senhor que eu estou muito triste. Eu levei os meninos para a igreja, eu ensinei, e agora os meninos saíram da igreja e eu não estou sabendo o que fazer. Pai, me ajuda.
Pai, eu quero contar para o Senhor que a situação financeira no país está complicada. Aqui em casa só tem um trabalhando e as coisas estão apertadas. Senhor, socorre a gente. Tu deste Cristo na cruz para nos salvar. Pai, eu quero contar para o Senhor que eu acredito que o Senhor me fez para casar, mas eu não estou arrumando a menina, Senhor. Me ajuda, Deus. Coloca um menino na minha vida. Ou você fala, Senhor, eu quero ser esposa, acho que o Senhor me chamou para isso, eu quero me alegrar em Ti, mas se for assim, me dá um santo varão de Deus para a glória de Deus. E aí você na sala do trono, naquele lugar de audiências glorioso, fala com a maior autoridade do universo, Ele é seu Pai. Porque deu Jesus por você, meu irmão, por que você não está experimentando essa alegria? Minha oração é que a Unida seja conhecida como a igreja mais alegre do Brasil. Amém? Ela só terá essa alegria se ela andar com Deus. Que Deus nos encha da alegria de andar com Deus. Que se diga de você que você andou com Deus. E coisas grandiosas aconteceram na sua vida, porque você foi cheio do Senhor, da sua presença e da sua graça. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.